Olá, salve, 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 shalom, shalom, shalom. Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. É fim de novembro de 23, o ano está terminando, né? E como foi o ano de 23 para você? Antes da gente entrar no nosso assunto hoje, eu gostaria de dar uns avisos para você. Inscreva lá no meu canal Sérgio S. Bento. Também quero pedir para você que você dê o seu like e ative o sininho que avisa das novidades, tá bom? E divulgue, 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 divulgue. Se abençoou você, vai abençoar os outros, vai abençoar muita gente, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Eu estou retornando depois de um tempo afastado por problemas na minha voz e por isso mesmo eu quero pedir para você aumentar aí o som do seu aparelho. Pelo amor de Deus, eu vou estar falando baixo, tá bom? Deus abençoe muito todos vocês. Eu estou feliz com o meu retorno. Vamos lá então? Nosso papo de hoje, nós temos como manchete o seguinte: Israel é tudo isso mesmo? Israel é tudo isso mesmo? Vamos à notícia. No dia 7 de outubro, agora, esse ano, né? Aí o mês passado, o grupo de terrorista Hamas entrou em Israel de surpresa e matou 1.400 civis, é o que a mídia informa, e sequestrou 240 civis. Vai fazer agora em dezembro, 7 de dezembro, eu estou aqui no fim de novembro, vai fazer 2 meses que isso aconteceu. Israel contra-atacou, né, e já matou mais de 14 mil palestinos, a maioria velhos e crianças desses mortos aí, e alguns dos Hamas, alguns dos líderes do Hamas. Pois bem, agora no fim de novembro, hoje eu estou gravando isso daqui, hoje é dia 30 de novembro, nessa semana que está passando aí, nessa última semana de novembro, houve um acordo de trégua para libertação de prisioneiros, troca de reféns entre o Hamas e Israel. Entretanto, o governo Benjamin Netanyahu tem declarado de forma recorrente que retomará com toda a força a operação militar assim que a trégua acabar. Uma pesquisa agora da Real Time Big Data, divulgada na sexta-feira, agora dia 17 de novembro, mostrou que 66% dos brasileiros dizem que Israel está correto na guerra. Não sabemos como essa guerra vai terminar, né? A gente não sabe mesmo. Mas as discussões nas redes sociais, principalmente com a participação de líderes evangélicos, é muito, muito, muito grande. Todos afirmando quem está certo e quem está errado. E o que a gente tem não é esclarecimento nesses papos por aí, mas é muito mais confusão na cabeça das pessoas. A coisa, gente, não é simples. É complexa e muito complicada mesmo, tá bom? Veja bem, um desses líderes evangélicos que apoiam ferrenhamente Israel, o apóstolo Agenor Duque, líder da igreja Plenitude do Trono de Deus, no início desse mês de novembro, 6 de novembro, publicou uma adaptação do texto de Jorge Garcia Hamilton na coluna lá no Diário de São Paulo. Se você for lá, está lá o texto, tá bom? O texto teve uma repercussão até grande, e principalmente na mídia evangélica. Se você quiser, vai lá conferir, tá bom? Pois bem, o texto sintetiza bem o que a maioria dos evangélicos no Brasil pensam sobre Israel. Veja bem, e no caso aí
aí o que eles pensam é só maravilhas, bênção, prosperidade e tudo mais. Por isso, a minha manchete de hoje é: Israel é tudo isso mesmo? Eu vou dar uma lidinha, um resumo sobre o texto no Diário de São Paulo do apóstolo Agenor Duque, tá bom? O título é estes judeus. Ele diz o seguinte: é possível que muita gente nunca parou para refletir a respeito da importância do povo judeu para o mundo e de como a vida seria bem mais difícil se esse povo não existisse. Esse é um povo especial, de destaque, que ao longo de muitos séculos sobreviveu a tantos reinos, muitos deles poderosíssimos, como Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Alemanha, Roma e, por que não dizer, o mundo todo. Nenhum deles foi capaz de exterminar os judeus. Apesar disso, ele continua, ainda hoje insiste em lutar contra os judeus, mesmo com as seguidas derrotas. Quanto desperdício de energia em um ódio sem razão. Ele continua agora questionando o que leva manifestantes diante da embaixada de Israel acharem que vencerão os judeus. Aí ele cita o Holocausto, que foi um dos mais cruéis momentos da história, que culminou com mais de 6 milhões de judeus mortos. Entretanto, poucas décadas depois desse genocídio, esse povo tem uma nação próspera e moderna no mesmo território em que seus vizinhos amargam miséria e solo desértico. É recorrente judeus ganharem um dos prêmios mais cobiçados do mundo, o Nobel, ou Nobel, como você quiser. Ele continua e diz, já são 170 prêmios, 25% das premiações na história. Ele continua e diz, basta dar uma olhada rápida ao redor do mundo para se ver a marca dos judeus em muito do que utilizamos e com que nos beneficiamos nos dias atuais. Quem odeia os judeus deve atentar para o fato de que Jesus era judeu e igualmente ou eram Maria, sua mãe, e os 12 apóstolos. Ele cita aí Sigmund Freud, que era judeu, né, psicoterapeuta, psicanalista, e fala também das roupas, o jeans, roupas de marcas como Calvin Klein, todos eram de pessoas, de judeus, microfone que a gente usa aí nas manifestações contra os judeus, a invenção de judeus, ideias filosóficas tão fundamental para a sociedade foi de judeus. Aí ele coloca, progressistas do mundo, no caso aí deve ser petistas, esquerdistas, comunistas. Metade do que há de bom em todo o globo deve-se aos judeus. Então, parem de sujar suas mãos com essas coisas dos judeus. E ele continua e diz que os destiladores de ódio contra os judeus não deveriam utilizar o Google. Os criadores são judeus. E nada de assistir filme do Batman, do Homem-Aranha, porque os criadores da Marvel é judeu. Assim como são os da MG, da Warner Bros., e dos canais Fox, Universal Studios, da Columna Pictures, né? E nada de apreciar Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, e todos eles são judeus. O mundo é todo judeu. E aí ele continua e diz, que pense, qual é o país do mundo? Vamos lá, com a maior média de universidade por habitantes, onde se produz mais documento científico por habitantes, onde foi desenvolvida a primeira câmera de vídeo ingerível, capaz de ser usada para observar o intestino fino por dentro e ajudar no diagnóstico de câncer e outros distúrbios digestivos, onde se desenvolveu a tecnologia de irrigação por gotejamento e onde Einstein fundou uma universidade, que é o segundo em leitura, quem é o segundo em leitura de livros por habitantes, que faz gratuitamente cirurgias
muito coração de crianças, incluindo Palestina. É isso mesmo, Israel. E ele conclui, então, silêncio. Esse é o artigo do apóstolo Agenor Duque. Aí, a minha pergunta da manchete de hoje, que eu dei como manchete para o nosso papo de hoje. Israel é tudo isso mesmo? Veja bem, quase tudo que você disser positivamente sobre os judeus é verdade. É verdade. Eu agradeço a Deus pelo povo judeu. Se eles tivessem produzido sobre o Antigo Testamento, onde narra a história de Israel, já seria algo fantástico. Israel é um povo único, singular, com uma cultura de quase 5.000 anos de história. É demais. Não tem para ninguém, realmente. Eu já fui em Israel e quero retornar a Israel. E eu falo para você, se você puder ir a Israel e visitar Israel, vai ser um dinheiro mais bem investido que você vai fazer. Faz muito bem conhecer Israel, a sua geografia, cultura, história, ler a Bíblia, conferir tudo isso. É maravilhoso, ok? E mais, fique sossegado, ninguém vai destruir Israel, o Hamas não vai, o Irã não vai, só se Israel destruir a si mesmo, tá bom? E se você quiser saber alguma coisinha sobre isso, leia lá Romanos do capítulo 9 ao 11. Veja bem, mas Israel é tudo isso mesmo? Não. Não. Por que não? Ora, porque isso é só um lado da história de Israel, do povo judeu. Como seria só um lado do Brasil, dos Estados Unidos, da China, como seria só um lado meu e seu. Está me entendendo? Então, apóstolo Agenor Duque, não me vem com essa de silêncio, ok? Diga isso para o PT, para o Lula, para o Bolsonaro, para o Benjamin Netanyahu, para os seus pares. Isso fica sendo tudo para os que te seguem, te ouvem, te aplaudem, acreditam em tudo que você diz e que não leem a Bíblia de verdade, não conhecem minimamente a história de Israel e a história por detrás da história de Israel, tá bom? Porque se o fizessem, saberiam que isso não é tudo sobre o povo judeu e nem sobre nenhum outro povo na terra, ok? Veja bem, por que Israel não é isso tudo? Você questiona. Veja bem, ora, porque isso não é tudo sobre nenhuma nação na terra, nem sobre ninguém na terra. Só Jesus foi realmente perfeito em tudo e sem pecado. E por isso mesmo ele pôde dizer aos judeus dos seus dias: quem me convence de pecado? O resto, Agenor Duque, silêncio. Até para os judeus? Sim, até para o povo judeu. Tem um outro lado da moeda sobre o povo judeu. Você não sabia? E o tal apóstolo parece que finge não saber e não contou para os outros. Escondem do povo por interesses pessoais. Falam do povo judeu como se fossem anjos, perfeitos, mas eles não são. Gente, vocês que ficam aí com preguiça de ler a Bíblia e saber mais sobre a história de Israel, pare, pelo amor de Deus, de comer na mão desse pessoal que tem seus interesses pessoais, que só pensa em manipular a informação e controlar vocês, tá bom? Leia e pesquise. Muito desses aí
que estão falando hoje sobre Israel, diziam na pandemia que tinham que abrir igrejas, que a vacina tinha chip da besta, AIDS, lembram? Lembram? Então, são os mesmos que diziam também um monte de bobagem quando a guerra da Rússia começou com a Ucrânia, lembra? É Gog, é Magog, estamos próximo do fim, Jesus vai voltar. E nada. Acorda, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Acorda, pelo amor de Deus. Gente, não ouça esse pessoal. São cegos, guiadores de cegos, e Jesus disse que quem os segue vai cair junto com eles no buraco. São tóxicos, fazem mal. Saiba disso, pelo amor de Deus. Pois bem, quero dizer duas coisas aqui. Primeiro, saiba, o povo judeu, como qualquer outro povo da terra, é pecador. É pecador. Então, pintar os judeus como sendo perfeito, como se fossem anjos, é falso, é desonesto, além de ser mentiroso. Mas o problema é que para a maioria dos líderes evangélicos no Brasil, a bênção de Deus está sobre Israel, os judeus. Por isso eles podem fazer o que quiserem que Deus aprova. E isso é o que eles mesmos, pastores evangélicos, líderes, fazem. Eles não têm pecado, eles são perfeitos. Por isso eles não pedem perdão nem nada. Eles se comportam como perfeitos. Agora veja bem, você acha mesmo que isso é assim? Você acha mesmo que Deus vai se deixar sequestrar por um povo ou alguém? E só se for o Deus da sua cabeça, só se for o Deus fantoche desses líderes, que eles manipulam e manipulam e manipulam, tá bom? Segunda coisa que eu gostaria de dizer: querem mesmo conhecer um pouco de Israel, do povo judeu? Então leia o Antigo Testamento, pelo amor de Deus, leia os Evangelhos. Você vai desmascarar esse pessoal e você mesmo vai se autodesenganar, tá bom? E para esclarecer, para ajudar um pouquinho, vou colocar algumas perguntas, algumas questõezinhas aqui sobre Israel, sobre o povo judeu. Tá bom? Vamos lá? Você sabia, ou você sabe que o que Israel fazia enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo de Deus detalhes sobre a confecção do tabernáculo? Você sabe por que Israel foi levado cativeiro para a Síria e Babilônia? Você sabe por que os 2 templos de Israel foram destruídos? Você sabia que a destruição do último templo foi profetizada por Jesus? Você sabia que os judeus estão planejando construir um 3º templo para a vinda do Messias e com apoio dos evangélicos? Você sabia como foi o fim dos 2 últimos maiores reis de Israel, Davi e Salomão? Você sabia que as 12 tribos de Israel, que virou um reino e depois se dividiram em 2 reinos, e que eles passaram quase 200 anos brigando e se odiando entre si mesmos? Você sabia que nesses quase 5.000 anos de história de Israel, eles nunca tomaram posse da terra totalmente? Não, a maioria de vocês não sabia. E por que não sabiam? Porque a maioria dos líderes evangélicos faz uma leitura seletiva da Bíblia nesse sentido. Assim é com dinheiro, política, bênção. Vocês acham mesmo que a teologia da prosperidade passa por Jesus? Vocês acham mesmo que a doutrina da quebra de maldições passa por Jesus? Vocês acham mesmo que um monte de campanha corrente que eles fazem nessas igrejas passam pelo Evangelho? Não passa, não passa. Talvez você me pergunte, mas por que então esses líderes evangélicos endeusam e adoram tanto Israel e o povo judeu? Antes, 2 acontecimentos que a gente não deve esquecer, tá bom? O primeiro, o antissemitismo
começou com os cristãos do cristianismo lá pelo século IV. Culparam os judeus de matarem Jesus, tá bom? Saibam disso. Segunda coisa, esses mesmos líderes evangélicos que ficam aí enchendo a bola do brasileiro Oswaldo Aranha, porque como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, ajudou a aprovar a resolução 181 e criar o atual Estado de Israel. Mas eles mesmos se esquecem de dizer também que o Brasil, junto com outros países considerados cristãos, evangélicos, se recusaram a receber os judeus que fugiam da perseguição nazista. Você sabia disso? Bom, resultado: 6 milhões de judeus foram mortos. É o Holocausto. Então, agora sim, continuando. Porque os líderes evangélicos endeusam e adoram tanto Israel, o povo judeu? Primeiro, porque eles idolatram a Bíblia. São adoradores da Bíblia. Se não fosse Israel que tivesse na Bíblia, mas a China, a Rússia, o Irã, o Hamas, eles se comportariam da mesma maneira como eles se comportam com Israel. Para eles é o seguinte: se você está na Bíblia, não importa quem foi você, você pode tudo, não importa o que você fez. Você é santo, é abençoado, pode fazer tudo de mal, não tem problema. É assim que você pensa também? Vocês já viram aí as Bíblias com notas de rodapé feitas por eles? Com um comentário deles? Então, a vontade deles é estar na Bíblia. Por isso eles criaram a Bíblia deles aí com rodapé, Bíblia do pastor tal, Bíblia do apóstolo tal. E lá embaixo no rodapé tem lá os comentáriozinhos deles. Eles adoram tanto a Bíblia que eles querem estar na Bíblia. Segundo, porque apoiar Israel é bom para os negócios de grande parte da religião evangélica onde esses líderes estão. Ou seja, tudo tem a ver com grana e com poder político. Olhe para as campanhas e correntes dessas igrejas. Olhe para essas igrejas. Você vai ver lá bandeira de Israel, candelabro, um monte de coisa. Eles vão para Israel e trazem terra, água, pedra, oliveira para fazer as correntes e as campanhas. Tudo isso tem a ver com Israel do Antigo Testamento e lá eles usam todos os patriarcas, Josué, Moisés e toda a moçada do Antigo Testamento. E isso atrai povo e grana. E depois tem o lado político. O que você viu na campanha para presidente na eleição passada de 22? O que você viu? Bandeira de Israel, dizendo que iam transferir a embaixada para Jerusalém, Bolsonaro se batizando no Rio Jordão, diziam que quem é a favor de Israel é uma nação abençoada, e assim vai, e assim vai. E os púlpitos das igrejas viraram palanques. Não foi o que você viu? Não foi? Então, está explicado, tá bom? Veja bem, o que mais eu tenho a dizer? Para quê? Se eu falar negativamente sobre Israel, o povo judeu, vão dizer que eu apoio o Hamas. Ainda que eu diga que o Hamas é um grupo terrorista e que de fato quer destruir Israel. Mas vão dizer que não é assim, não. Eu vejo isso acontecer todos os dias, todos os dias. A solução que eu encontrei: vamos deixar os judeus falarem sobre os judeus, não é? Vamos deixar os judeus falar sobre os judeus? Como a gente é proibido de falar negativamente ou criticar Israel, o povo judeu, né? Vão dizer que a gente está apoiando o Hamas porque não pode criticar Israel nem falar do povo judeu, então vamos dar a palavra aos judeus. Vamos ver o que os profetas, Jesus,
Paulo, os evangelistas Mateus e João têm a dizer negativamente? Qual é a crítica que eles têm a fazer sobre os judeus? Todos eles são judeus. Aí eu acho que vocês não vão odiá-los, ficar com raiva, associá-los ao PT, à esquerda, ao Hamas, ao comunismo, não é mesmo? Aí eu acho que não tem por onde vocês saírem dessa, não é? Vamos lá. O que todos esses judeus disseram negativamente dos judeus? Os profetas do Antigo Testamento, o que eles disseram? Meu querido, não é um único profeta do Antigo Testamento que tenha feito um elogio ao povo de Israel. Eles bateram muito nos israelitas. Aliás, os profetas são a boa parte de Israel. Leia você mesmo os profetas, você deve ter Bíblia, e tire suas próprias conclusões, tá bom? Tire suas próprias conclusões. Pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo aqui de ficar lendo textos bíblicos e tudo mais. Não dá. O que Jesus disse sobre os judeus? Acho que não é preciso dizer que Jesus era judeu, era o Messias prometido de Israel e o Salvador do mundo, o maior de todos os judeus. Está lá tudo no Antigo Testamento, tá bom? E nos evangelhos você encontra aí a história, a vida de Jesus. Vamos ver o que Jesus disse sobre os seus irmãos judeus negativamente. É só uma palavrinha, tá bom? Quando você vai no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala sobre os líderes religiosos hipócritas de Israel. Ele bate pesado. No final, ouça o que Jesus diz sobre Jerusalém e seus habitantes. Está lá no verso 37 ao 39. Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com a galinha, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Essa é a palavra de Jesus sobre Jerusalém e o povo de Jerusalém. Um outro, o apóstolo Paulo. O que será que o apóstolo Paulo disse sobre os judeus, hein? Eu acho que também não precisa dizer que Paulo era judeu. E lembrando que Paulo sofreu muito nas mãos dos judeus, como Jesus e como quase todos os apóstolos. Paulo quase foi morto por eles. Sua viagem para Roma tem a ver com isso. Ele fugia dos judeus. O que ele disse negativamente sobre os judeus, você pode ver lá em Gálatas 4, 25 e 26, e em muitos outros textos. Paulo diz que a Jerusalém terrena é como a escrava Agar. Lembra dela? Que Abraão acabou tendo um relacionamento com ela e tendo um filho lá, Ismael, pai dos árabes. Paulo diz que só gera para a escravidão. Olha, vamos abrir aspas para o apóstolo Paulo aí. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Paulo foi profeta, hein? Que está escravizada com seus filhos, só gera para a escravidão. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Fecha aspas, o apóstolo Paulo. O que os evangelistas judeus disseram? Mateus e João, todos eles são judeus. João disse o seguinte no seu evangelho, que ele, Jesus, veio para os seus, os judeus, e os seus, os judeus, não o receberam. Mateus, narrando sobre o julgamento de Jesus perante Pilato, disse o seguinte no seu evangelho, no capítulo 27, verso 24 e 25. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se
incitando, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todo o povo aqui do verso 24 inclui os sacerdotes, os anciãos e a multidão. Com essa resposta, todos os judeus estavam naquele dia rejeitando a Cristo e assumindo a responsabilidade por essa rejeição e pela morte de Cristo. Eles pronunciam uma maldição sobre si mesmo e sua posteridade. E daí? Você não vai ficar com ódio desse pessoal, de Paulo, de Jesus, dos evangelistas? Não vai dizer que eles são de esquerda, são progressistas, apoiam o Hamas, que são comunistas? Quero concluir. Termino dizendo 3 coisas, meu querido. Primeira, a escolha de Israel como povo de Deus tem a ver com a graça de Deus, não com os méritos de Israel. Saiba, até para você dar um pum, tem que contar com a graça de Deus, ok? E segundo, e se Deus não faz acepção de pessoas, como disse o judeu, o apóstolo Paulo, não o Agenor Duque, então os judeus não são melhores que nós, e nem nós somos melhores que os judeus, ok? Deus não é Deus somente de judeus, Deus é Deus de todos os povos da terra, o que inclui os que você não gosta e os que você gosta, tá bom? Terceiro e por último, somos todos pecadores e todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus, seja judeu ou não. Sem isso estamos todos ferrados. Seja judeu, seja muçulmano, seja o Hamas, seja evangélico ou católico, seja quem for. É isso que eu tenho a dizer, apóstolo Agenor Duque. E agora sim, silêncio. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo A Bíblia e o Jornal. Shalom, shalom para todos vocês. Beijão, tchau, tchau.